Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, de leitura e prática da nossa lição do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. E hoje nós vamos receber juntos a lição 306, a dádiva de Cristo é tudo o que busco hoje. Antes, nós vamos receber aqui, como se fosse a primeira vez, o nosso tema especial: o que é a segunda vinda? Vamos juntos. A segunda vinda de Cristo, que é tão certa quanto Deus, é apenas a correção de erros e a volta da sanidade. É parte da condição que restitui o que nunca foi perdido e restabelece o que é para sempre e eternamente verdadeiro. É o convite para que o Verbo de Deus tome o lugar das ilusões, a disponibilidade para deixar que o perdão repouse sobre todas as coisas, sem exceção e sem reserva. É a natureza toda abrangente da segunda vinda de Cristo que lhe permite abraçar o mundo e manter-te a salvo no interior do seu gentil advento, que encerra todas as coisas vivas junto contigo. Não há fim para a liberação que a segunda vinda traz, assim como a criação de Deus tem que ser sem limites. O perdão ilumina o caminho da segunda vinda, pois brilha sobre tudo como um só. E assim a unicidade é, enfim, reconhecida. A segunda vinda põe fim às lições que o Espírito Santo ensina, abrindo caminho para o julgamento final, no qual o aprendizado termina num último sumário que se estenderá além de si mesmo e alcançará a Deus. A segunda vinda é o momento em que todas as mentes são entregues nas mãos de Cristo para serem devolvidas ao Espírito, em nome da verdadeira criação e da vontade de Deus. A segunda vinda é o único evento no tempo que o próprio tempo não pode afetar, pois cada um daqueles que um dia veio para morrer, ou que ainda está por vir, ou que está presente agora, é igualmente liberado do que fez. Nessa igualdade, Cristo é restabelecido como uma só identidade, na qual os filhos de Deus reconhecem que são um só. E Deus Pai sorri a seu Filho, sua única criação e sua única alegria. Ora, para que a segunda vinda seja logo, mas não descanses com isso. Ela precisa dos teus olhos, ouvidos, mãos e pés. Ela precisa da tua voz e, acima de tudo, da tua disponibilidade.
Vamos nos regozijar, porque podemos fazer a vontade de Deus e nos unir sob a sua luz santa. Contempla isto. O Filho de Deus é um só em nós, e através dele podemos alcançar o amor de nosso Pai. Lição 306. A dádiva de Cristo é tudo o que busco hoje. O que poderia eu querer usar hoje, senão a visão de Cristo, já que ela pode me oferecer um dia em que vejo um mundo tão parecido com o céu que uma antiga memória volta a mim? Hoje, vou repetir. O que poderia eu querer usar hoje, senão a visão de Cristo, já que ela pode me oferecer um dia em que vejo um mundo tão parecido com o céu que uma antiga memória volta a mim? Hoje posso esquecer o mundo que fiz. Hoje posso ultrapassar todo o medo e ser restituído ao amor, à santidade e à paz. Hoje sou redimido e renasço em um mundo de misericórdia e cuidados, de benignidade amorosa e cheio da paz de Deus. E assim, Pai nosso, voltamos a Ti, lembrando-nos de que nunca partimos, lembrando-nos das dádivas santas que nos ofereceste. Vimos com gratidão e agradecimentos, de mãos vazias e corações e mentes abertos, pedir apenas o que Tu nos dás. Não podemos fazer uma oferenda que seja suficiente para o Teu Filho, mas no Teu amor, a dádiva de Cristo é dele. Vamos ao nosso momento de prática e já voltamos.
Hoje posso esquecer o mundo que fiz. Hoje posso ultrapassar todo o medo e ser restituído ao amor, à santidade e à paz. Sim, o medo te protege, mas você já se perguntou do que e a que preço? A gente acredita que o medo defende a vida, protege a vida, mas o medo protege a ilusão. A vida não precisa de defesas. A vida com V maiúsculo, ela é imutável, invulnerável, eterna. E se eu acredito que a vida é o corpo e que ele é a minha fonte, que esse corpo é a minha fonte, eu vou ter muito medo de perder. Se eu acredito que um relacionamento específico é a minha fonte, que eu preciso dele para viver, eu vou sentir medo de perder. Se eu acredito que o dinheiro é a minha fonte, eu vou sentir medo de perder. O medo, ele é muito atraente, porque ele tenta nos convencer e nos convence muitas vezes, em muitos momentos, que é possível controlar, que ao sentir medo e temer, né, sentir medo, eu estou me antecipando ao perigo, eu estou controlando alguma coisa, alguém. Sentir medo é controle, é o nosso desejo de controlar, de acertar, medo de errar. E realmente o medo nos protege, entre aspas, do amor. E a gente chama isso de segurança. Aqui, por isso que, como é importante a gente ir além das palavras, a gente questionar o que é segurança, o que é proteção, o que é medo. E, na verdade, o que o Curso em Milagres nos mostra, que nos ensina, é que o medo, ele é uma escolha, ele é um jeito de viver e de pensar, ele é um sistema de pensamento. E que, na verdade, só existem duas emoções, entre aspas, né? Só existem duas formas, dois jeitos de viver. Em última instância, na verdade, só existe um, que é amor. Mas aqui, para um curso milagres, tudo que não é amor é medo. Então,
raiva, ciúme, inveja, angústia, frustração, é, enfim, preocupação, irritação, mágoa, ressentimento, aquela sensação de estar ressentido. Tudo que não é amor perfeito é medo. Então, o medo, ele é uma escolha e ele nos protege, entre aspas, do amor. Então, realmente, ele nos protege. E aí, quando a gente é convidado a abandonar esse sistema de pensamento, né, a desistir dele e fazer uma outra escolha, é, o ego, ele não gosta, e aí ele vai trazer várias justificativas para você se manter, para que eu fique no medo, continue escolhendo por esse sistema, porque parece que a gente tem uma recompensa. A gente acredita que há uma recompensa nisso. E aí a gente continua usando essa ideia para justificar a nossa não escolha pelo amor que nós somos. E a gente pode ultrapassar todo o medo. Como que a gente ultrapassa todo o medo? Olhando para ele, né? Indo lá tocar, né? Para ver que ele não é real e encontrar esse amor, né? Acessar essa realidade. Então, hoje posso esquecer o mundo que fiz. Hoje posso ultrapassar todo o medo e ser restituído ao amor, à santidade e à paz. A dádiva de Cristo é tudo o que busco hoje. Então, é só entrar em contato com esse medo. E a gente tem medo, né? Então, porque a gente acredita que isso é real, né? Que o medo está contando é real. E aí a gente não quer, é, a gente tem medo, né? E só que a única maneira de realmente eu me lembrar que isso não é real, de eu ver que isso não é assim, que o medo não é real, é ir tentar tocar nele. Como que eu tento tocar nele? Sentindo, com essa intenção, né? De posso ultrapassar esse medo, né? E ser restituído ao amor. Nosso foco é o amor. Não é ultrapassar o medo, né, para ficar ali no medo. Não, nosso foco não ultrapassar, é ultrapassar, né? É atravessar com foco no amor mesmo. Eu quero olhar para isso aqui, eu quero ir mais fundo, porque eu quero ir além disso. E isso é muito prático, porque esse curso é prático. E é a cada instante. Eu estava aqui no momento de prática, né? Nesses minutinhos aqui, e me veio isso aqui que eu acabei de compartilhar. E, sendo bem honesta, eu vi uma culpa aqui, sabe? Nossa, você deveria estar com a lição na sua mente, não com esses pensamentos aí de medo, sobre o medo, sobre atravessar o medo. Nossa, você não está praticando, né, a lição. Olha, presta atenção, presta atenção, aquela voz, né? Sempre apontando o erro, né? Sempre vendo o erro, percebendo o erro. E aí, que oportunidade, né? Eu pensei, nossa, que perfeito, né, Jesus? Olha aqui a prática da lição, né?
A dádiva de Cristo é tudo o que busco hoje. São essas ideias que eu busco hoje, de que eu sou errado, culpado, separado, pecador, ou a dádiva de Cristo. Eu quero a dádiva de Cristo. Então tá aqui, ó. Tô achando muito que tem um erro, que tem um jeito certo de praticar, de não praticar. Tem um jeito errado. Tem, olha aqui, a ideia de que eu estou errando, que eu errei e que não pode ser desfeito, né? Tá aqui, porque não é sobre a lição, né? Para mim parece que é, mas eu confio no que você disse que não é sobre isso. Então, e aí é tão alegre porque aí eu, nesse instante, eu me percebo na prática e aí isso dissolve. Eu me percebo, eu percebo essa ajuda com A maiúsculo, esse guia aqui, sabe? Esse verdadeiro consolador que só diz: olha, nada aconteceu. Me entrega e segue. Me entrega e segue. E a voz do ego é sempre agressiva, mesmo quando é sutil. Tem uma agressividade sempre, tem um ataque, tem sempre tem uma agressividade, uma tensão, mesmo quando é sutil, mesmo quando parece delicado, porque ele vai sutilizando, né? Ele vai ficando cada vez mais especializado. Mas tem uma agressividade, tem uma agressividade. E como que a gente sente, como que a gente percebe isso? Sentindo. O que que eu sinto quando eu escuto e acredito nisso? Culpa. Me sinto culpada, me sinto errada. É lindo, pode até ser lindo o que está sendo dito, mas como que eu me sinto? Com quem que eu estou escolhendo ouvir essa beleza, né? O que que essa voz está me contando sobre mim? O que que ela está dizendo que eu sou? O que que eu estou escolhendo ser aqui? Porque essa voz é uma escolha, né? Nós não somos vítimas. Então, e aí quando a gente se percebe na prática, isso traz, nossa, que alívio. Porque não é sobre fazer a lição, a prática de um jeitinho assim específico, né? É sobre o que está disponível aqui para cada um, do jeitinho que cada um pratica, que parece ser cada um, né? Então, é isso. Vamos juntos ultrapassar todo o medo e ser restituído ao amor, à santidade e à paz. Hoje essa sentença pegou aqui. A dádiva de Cristo é tudo o que busco hoje. É isso, amores. Seguimos muito juntos. E até o nosso próximo encontro aqui de leitura e prática da lição. Beijos e até amanhã.